Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, nós queremos agradecer essa oportunidade de estarmos nos colocando diante da Tua santa e bendita presença aqui nesta manhã. Que o Senhor possa, Senhor, abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa dar-nos conhecimento, que o Senhor possa, Senhor amado, falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa fluir nas nossas vidas. Abençoa os irmãos que estão aqui já nesse devocional, os que estarão entrando aí, ou os que estarão ouvindo depois, que o Senhor possa, Senhor, nos dar da Tua graça e que nós possamos nos sentir animados e alimentados e com vontade de continuar participando e de continuar assistindo. Aqueles que não têm tido a condição, que o Senhor possa encher também da Tua graça, do Teu amor, que com certeza os Teus servos estão envolvidos e ocupados com seus ministérios, e eu peço a bênção do Senhor sobre eles também, ó Pai. Visita-os com poder e com graça. Sê conosco, eu te peço, no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Zacarias 4, que tem um tema, a quinta visão, o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. E tomou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me disse, que vês? E eu disse, olho e eis um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que isto é? E eu disse, não, Senhor meu. Ele prosseguiu e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, o grande monte, diante de Zorobabel? Você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo em meio a aclamações. Haja graças e graça para ela. Novamente a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começa e se ficará alegre ao ver o prumo das mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Falei mais e disse-lhe, e são as 2 oliveiras à direita do castiçal? É a sua a sua esquerda? Falando-lhe outra vez, disse, quem são aqueles 2 raminhos de oliveiras que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? E ele me respondeu, dizendo, não sabes o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os 2 filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. Aleluia, glória a Deus. Vou ler de novo aqui. Falei mais e disse-lhe, que são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? E ele me respondeu, dizendo, não sabes o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os 2 filhos do óleo que estais diante do Senhor de toda a terra. Aleluia, glória a Deus. Mais um mistério aí. Capítulo 4 aqui de Zacarias, ele segue aqui
a quinta visão, né? E ele teve aí várias visões no decorrer do livro, na verdade foram 9, né? E aqui ele chega na quinta visão. Ontem, aliás, no sábado, né, nós estivemos conversando a respeito da terceira, e eu comentava com alguns irmãos, né, mas nesse fim de semana, e comentava que até o momento, né, de a gente tem sido alimentado aqui, a gente tem gostado bastante do que a gente tem estudado, né, a palavra de Deus é muito rica, né, e não sei por que razão, assim, né, vamos dizer assim, né, o 3 foi um dos que mais me marcou, assim, né, nós tivemos vários estudos aqui que a gente se sentiu alimentado, se sentiu empolgado, né, com a palavra de Sim. Deus, né, e tal. Mas o de ontem, ou aliás, o de sábado, né, o de Zacarias 3, realmente, não sei se é porque Deus quis falar de uma forma diferente ao nosso coração, ou se é porque a gente estava mais sensível à voz do Senhor, não sei, mas foi o que me deixou mais empolgado. E olha, são só 7 versículos, né? Então, não sei se os que virem, né, o vídeo depois, se vão se sentir da mesma maneira, os que estão lendo o texto aí vão se sentir da mesma forma, mas para mim, particularmente, foi muito legal, assim, né? Eu gostei bastante, assim, né? Me mexeu bastante comigo. Esse verso 4, as coisas aqui são um pouco mais tranquilas, né? O capítulo 4. Aqui ele fala que o anjo o despertou, né? E ele sentiu como que um torpor, né? Quando você vai acordando ali de uma visão, quando você vai acordando de um sono. E o anjo continuou falando com ele, mas o interessante é que ele continua tendo visão, né? Ele acordou e não acordou, né? Porque ele pergunta o que ele está vendo, e ele diz que está vendo um candelabro de ouro, e em cima do candelabro, esses candelabros, vamos lembrar, que eles tinham um apoio, né? Um suporte para as velas, né? E as velas ficavam acesas. Então era como se fossem algumas canequinhas, né? Acho que a maior parte já viu que é um candelabro, né? Se não é legal pegar uma imagem, mas ele tem umas velas que ficam acesas dentro dele e ali tem um azeite, né? Que alimenta, né? Tem o azeite, tem um pavio e ele vai queimando ali aquele azeite. E em cima do candelabro tem um vaso, né? Que vai enchendo à medida que vai consumindo esse azeite. É como se fosse um abastecimento automático ali, né? E o azeite, ele é queimado e tal, e mantém aquela lâmpada acesa. E o número 7 a gente já viu que tem um valor de plenitude, né? E ele simboliza a presença de Deus, né? O óleo simboliza a operação do Espírito de Deus, né? Esse é o símbolo de um candelabro, quando ele está no ambiente religioso, né? E aí ele diz mais, né? Que junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Então, perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isso, né? E o anjo perguntou, você não sabe o que é isso? E é bem comum isso, né? O anjo perguntar para ele alguma coisa, ou ele, na dúvida, ele pergunta. Isso é uma coisa muito interessante do testemunho de Zacarias, porque ele não tem vergonha de dizer que não sabe. Olha, não sei, não entendi, né? E aí algumas pessoas falam assim, pô, mas eu não gosto muito de perguntar porque eu me sinto burro, ou porque eu me sinto que eu vou ser inconveniente, ou porque eu sou muito tímido, ou alguma razão, né? A pessoa tem oportunidade e às vezes deixa passar, mas na verdade é pior ficar na dúvida, né? É melhor ter a dúvida esclarecida, né? Do que ficar sem ter o conhecimento, né? Então a dúvida ela deve ser tirada, né? A gente não deve tomar decisões em dúvida. A gente não deve pautar as nossas vidas em dúvida, né? E às vezes a gente toma decisões importantes da nossa vida sem ter certeza, né? Sem buscar um esclarecimento, sem buscar um conhecimento, né? Então a pessoa fala assim, eu vou
vou morar com fulano. Você tem certeza? Não, não tenho, mas a gente vê o que dá. Não, não toma decisão na dúvida, né? Você precisa ter uma base mais forte. Ah, eu vou casar. Não, você tem certeza? Não, não tenho, mas não, eu vou mudar de emprego. Você tem certeza? Não, não tenho. Pô, então não faz as coisas na dúvida, né? Esclarece a dúvida primeiro, vê qual que é a margem que você tem para que as coisas deem certo, para que as coisas deem errado. Esclareça a situação para que você não fique na dúvida, porque dúvida não é um bom lugar para se ficar, né? O lugar da dúvida nunca é bom. Então o anjo pergunta aqui para ele, né? E fala assim: você sabe o que é isso? Ele falou: não. E aí ele explica, né? E aí o anjo tira a dúvida dele. E ele diz aqui, né? Você não sabe o que é? Respondi: não, meu senhor. E então ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. E esse é o texto-chave aqui desse versículo, né? Que as coisas de Deus não são forçadas, né? Então ele fala nem por força, nem por, em alguns textos diz violência, né? Não, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu ouvi uma frase uma vez e eu acho ela bastante pertinente, né? Ela, ela disse o seguinte: não fique forçando para estar onde não te cabe. Não fica forçando para estar onde não te cabe, onde não te querem, né? Então, nem por força, nem por violência, né? Às vezes vale a pena você dar dois passos atrás, você buscar Deus, em Deus, buscar uma orientação, né? Porque se tem que forçar demais, ele fala nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, né? Então, se o negócio tá quente, se a contenda ali tá pegando fogo, não é por muito falar que você vai ser ouvido, né? Então, vale a pena dar um tempo, vale a pena dar uma respirada, vale a pena falar: Senhor, e aí, Senhor, eu devo ir? E aí, Senhor, o que que eu devo fazer por aqui? Né? Não é procrastinar algo que deve ser feito, né? Mas é você buscar no Senhor e não na força do braço, né? Então, é isso que o texto ele quer dizer. E quando ele fala a respeito disso, ele está falando não aqui a respeito do candelabro, mas das duas figueiras que ele viu ali, né, das duas oliveiras, melhor dizendo, né? E essas oliveiras, elas simbolizam ali no decorrer do texto Zorobabel e Josué. Então é o governo e o sacerdócio, né? São as duas testemunhas, né? Eles simbolizam essa mesma coisa aí. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? E o anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isto? Respondi: não. Ele prosseguiu e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte, diante de Zorobabel? Você será uma planície, porque ele colocará a terra de remate do templo em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Então aqui ele já está falando de uma dificuldade, né? Como se as dificuldades que Zorobabel está tendo ali, que o pessoal de Judá, eu uso indiscriminadamente o termo Judá e Israel, embora a gente saiba que Israel tenha sido levado cativo pela Síria, não como um lugar é, geográfico, né? A gente fala porque eles são descendentes, né, de, de Abraão, porque eles são descendentes ali de Jacó, e é o termo Jacó. usado de uma forma geral para todas as tribos, né? Então, fala, mas aqui era a tribo do sul, a outra era a tribo do norte, Israel já tinha sido levado cativo, Judá não, mas é usado no sentido mais amplo. Da mesma forma que o país lá chama Israel, porque são descendentes de Abraão, porque, né, esse é o termo que se dá para eles ali, para os descendentes de Isaac e tal. Então, é por isso que a gente usa esse termo mais geral, né? Então, aqui, quando você chega no capítulo 7, é, ele fala aqui a respeito dessa montanha, né? Então, são os obstáculos, simbolizam os obstáculos pelo qual Israel está passando. Vamos ler Isaías 40, verso 4, e Isaías 49, 11, para a gente fazer algum comentário a respeito desse texto paralelo. Quem puder abrir para a gente aí, Isaías 44 e Isaías 49, 11. E todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará,
e o que é áspero se aplanará. Exato. E o 49:11. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Amém. Então, aqui ele está falando, né, que essas dificuldades seriam tiradas e a pedra angular, né, ela seria colocada no lugar. A gente já viu isso em um outro capítulo, em um outro texto, que a pedra angular é o próprio Cristo, né, é aquela pedra por onde você tira a medida, né, e onde você faz o alinhamento ali da obra, o esquadrejamento da obra, né, é a partir da pedra angular. Então, as dificuldades seriam tiradas, a pedra angular seria colocada e a construção seria ali erigida, mas não pela força do homem, mas pelo poder e pelo Espírito de Deus, né? Então, eu diria que nesses primeiros 7 versículos aqui, a gente tem essa questão do candelabro, que é a presença de Deus, que é o Senhor se autoalimenta ali, a presença do Espírito Santo, e nós temos aí as oliveiras que simbolizam aí, né? E para baixo a gente vai ver as duas testemunhas, que são o Zorobabel e o próprio Josué, que é a liderança religiosa e a liderança governamental, né? A governança civil, e o Senhor abençoando as duas para que elas possam estar ali levando o povo a um bom termo. No caso aqui, a construção do templo e posteriormente aí a edificação da cidade. E eu abro a oportunidade para vocês aí, para que vocês possam estar comentando o entendimento de vocês nessa metade aí do capítulo, né? Nesses primeiros 7 versículos, ou caso queiram avançar, fiquem à vontade aí também. Eu fui lá em Esdra, capítulo 3, versículo 11 ao 13, que a gente, inclusive, veio também ontem, sábado, em Esdra também, a gente chegou a vir. E aqui na minha Bíblia relata que cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvavam ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes, os pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviram de muito longe. Foi um derramado do Espírito muito grande ali. É como quando alguém recebe o Espírito Santo, né? Quando, por exemplo, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fiquei fora de mim. O que aconteceu com o meu corpo, comigo, naquele momento, eu não sei explicar. Meu corpo tremia, meus lábios, eu não tinha controle sobre meus lábios, sobre, sabe, aquele formigamento, aquela coisa gostosa que eu chorava de alegria. Não tinha controle sobre mim. Meu corpo ficou como se eu estivesse no ar e estava no chão. Eu me lembro hoje o que aconteceu comigo. O batismo do Espírito Santo. Coisa fascinante. Sabe, Jurandir? As coisas de Deus são tão magníficas. Eu fui lavar o rosto ontem. Quando eu abri a torneira da pia, eu comecei a agradecer a Deus pelaquela água limpa, que lavava minhas mãos, que lavava meu rosto, que melhorava o meu semblante. Aí eu falei, nossa,
Deus está aqui nessa água. Essa água é uma providência de Deus. Mas eu saí lá fora, o sol brilhava. Brilhou por pouco tempo, sabe? Foi pouco. Ontem o dia foi um dia nublado, mas brilhou um pouquinho só. Que sol entre as nuvens. Que aquece o nosso corpo. Que dá o calor nas tardes frias, nas manhãs geladas. A presença de Deus é tão maravilhosa. Ontem na ceia eu vi um vídeo que uma irmã comprou para colocar na mesa. E lá tinha os catiçais também. Tinha as uvas que as irmãs prepararam à mesa para a ceia. E diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como lírio do campo. E olha que Salomão foi um dos homens mais ricos da terra. Quantas e quantas nações ele fez acordo, ele recebeu ouro, e Deus deu a ele sabedoria e entendimento para governar com sabedoria, que nações, pessoas de outras nações vinham para conhecer Salomão, para conhecer a sabedoria, a fama de Salomão. Nem ele, em toda a sua glória, se vestiu como aquele lírio que Deus formou. E da natureza, né? Como é que o ser humano não pode olhar em volta dele e reconhecer Deus em todas as coisas? Conhecer Deus, uma planta que nasce, no ar que respira. Né? Sim, o ar que eu respiro, eu não posso ver, mas eu posso sentir, como eu estou sentindo aqui agora. E essa visão de Zacarias, quem és tu? Ele pergunta. O monte grande diante de Zorobabel? Serás uma campina? Porque ele entrará a primeira pedra? Porque ele trará a primeira pedra com aclamações? Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim dizendo. Aí eu estava olhando o rodapé da minha Bíblia, e levou lá em Provérbios capítulo 3, onde Deus trata com o povo dele. Honra o Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Você para pensar, é a sua atitude e a atitude daquele que recebe. E a gente vê tantas coisas, Jurandir, hoje em dia, tanto escândalo com aqueles que serviram a Deus, que se envolveram na política. A gente, sabe, a gente fica perdido no meio dessa confusão, né? Mas aqui a palavra do Senhor fala, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E diz que bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e da sua renda do que o ouro mais fino. Quer dizer, é aquilo que eu às vezes falei aqui várias vezes, que a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que dá vida ao seu possuidor, né? E aqui fala que o homem que acha sabedoria, o homem adquire conhecimento, que o homem que acha sabedoria e adquire conhecimento, é melhor a sua mercadoria do que a mercadoria de prata. Quer dizer, aquilo que tem dentro dele, o conhecimento dele, é mais valioso do que toda a prata, do que toda a renda, e é mais fino que o ouro.
Quer dizer, não tem comparação, não tem. Quando você tem Deus dentro do seu coração, quando você é obediente a Deus, quando você serve a Deus com gratidão, reconhecendo Ele em todos os seus caminhos, você é um homem bem-aventurado. E ele fala, mais precioso é que rubis e tudo que pode desejar, não se pode comparar a ele. Haverá aumento de dias na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Mas o que? Muitas vezes, sabe, Jurandir, você olha para uma pessoa, eu vi ontem na igreja, né, o irmão, o ancião, completando 50 anos de casado. 50 anos, Jurandir, de casado. Aí ainda fez uma piada com a mesma esposa. Com a mesma esposa. Os cabelos dele estavam branquinhos, cara. Sim, sabe? Os cabelos branquinhos. Ele tá com 72 anos. Os cabelos dele estavam branquinhos. Como se fosse uma juba de leão, assim, sabe? Mas estava lá. Um ancião. Um obreiro da casa do Senhor. Que coisa linda, né? Um irmão humilde que as pessoas veem ele juntamente com a sua esposa. Você conhece, Jurandir, a filha dele. Ontem eu vi uma delas que há muito tempo não havia. A Sandra tem 2 filhos, né? Toca na igreja lá, um toca bateria, toca bateria e guitarra e o outro toca o órgão. 2 meninos abençoados. E amor parece que tem 3 filhas. Então você vê que a família criada no seio do Senhor, uma família abençoada, mano. Meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa, né? E a gente vê, a gente pode contemplar aqueles que servem a Deus. Agora tem outros como eu que está passando por provas e tribulações com a família, mas eu sei que Deus está tratando. No tempo do Senhor, tudo vai entrar nos eixos. Assim como você também. Um dia a gente vai entender por que de tudo isso. Você está Amém. com as suas 2 filhas lá na Austrália, 2 meninas maravilhosas, que eu conheci aquelas meninas humildes, educadas, atenciosas, prestativas. Oh, tuas filhas eram uma bênção, aquelas meninas. E teu filho também, um Amém. menino educado, obediente. Tem os defeitos dele, que você que vê, porque eu não vejo, né? Eu não convivo com ele. Hum. Mas quando eu encontro ele, eu abraço ele, porque eu sei de quem é filho, né? E no dia, a família é tudo na nossa vida, sabe? A família é tudo. Mas, infelizmente, o nosso adversário, ele vive tentando nos derrubar, né? Tentando tirar a nossa paz. Mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus, meu irmão. Somos mais que vencedores. A palavra do Senhor nos diz que mais é o que está em nós do que o que está no mundo. Então vamos ficar tranquilos, vamos ficar em paz. Eu estava lendo ontem, eu li ontem um versículo só, cara, e comecei a chorar de Ruth. Os filhos dela morrem, ela fala para suas nora, né, que as fossem embora, cada um para o seu lado. Uhum. E as noras choraram, né? A órfã vai embora e a Ruth continua com a Noemi. Você vê, uma mulher de Deus fica viúva, perde o marido, depois perde 2 filhos logo em seguida, e fica sozinha, desamparada. Teve uma palavra aqui que ontem, quando eu li, as lágrimas veio à tona, né? E eu que não estou conseguindo achar agora.
Não, vai procurando aí. Enquanto isso, eu vou falando aqui do livro de Êxodo, Vai falando, lá vai no falando. tabernáculo, né? Não tinha templo, mas lá também já tinha o candelabro, né? Então, no capítulo 25, aqui no verso 31, o Senhor diz assim: faça também um candelabro de ouro puro e ouro batido, deverá ser feito pelo este candelabro. O seu pedestal, a sua haste e os seus cálices, as suas maçanetas. Então, lá no tabernáculo, né? Que era era por assim dizer, né? Um templo que eles locomoviam de um lado para o outro, né? Eles andavam, desarmavam o tabernáculo, né? Levavam e quando eles paravam, ele montava ali o tabernáculo, né? Diferente do templo de Jerusalém, quando eles já estavam postos na cidade, que ali eles construíram uma edificação, que eles não iam mais ser caminhantes, errantes pela terra, né? Eles estavam postos num lugar, então eles construíram, erigiram ali com pedras, né? Com toras ali, um monumento ao Senhor. Então, mas lá no tabernáculo também já tinha, né? Essa questão do candelabro, que é o que simboliza, que é o que dá essa presença de Deus, né? Identifica essa presença de Deus. Então, ela já vinha de lá, de lá de trás. A hora que você achar o texto e quiser ler, você fica à vontade, tá? Enfim, aí o verso 8, ele diz assim: novamente a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram o alicerce deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esses ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Bom, esses olhos do Senhor que percorrem toda a terra, e esses 7 olhos, a gente já falou no capítulo 3, né, que o 7 ele tem ideia de plenitude, e aqui ele está fazendo um comentário a respeito de que a obra seria começada e seria terminada na mesma geração, né? Porque ela seria começada e seria terminada pelo próprio Zorobabel. Não é uma coisa que ficaria ad eterno. E com todas as intrigas que estavam sendo feitas, né, contra eles, contra o povo que estava voltando para a terra, e todas as dificuldades que os samaritanos estavam colocando ali, isso pode ser visto no livro de Esdras e no livro de Neemias, né? Quem tiver aí a vontade pode lê-los aí. O Senhor disse que seria feito, que seria terminado. Então, Neemias, o Zacarias, que é o profeta, ele está recebendo uma visão do Senhor, ele está recebendo uma direção, tem um anjo falando com ele ali, ele está vendo algumas coisas que ele deveria depois reportar, né? Como profeta que era, ao próprio Zorobabel e ao próprio Josué, né? Então eu imagino como ficou a confiança desses dois homens quando receberam a palavra da profecia, porque aqui nesse momento nós estamos vendo o texto, né, a narrativa de como ele recebeu, né, de como ele recebeu essa palavra, né, do que foi o que ele viu e que foi o que ele transmitiu para os líderes ali naquela época. Então eu imagino que no momento de dificuldade, no momento em que eles estavam passando ali, lutando para fazer a vontade de Deus e reconstruir a nação, né, porque a nação estava passada no fogo ali, o como não foi reconfortante para esses homens eles receberem essa palavra, né? Então, aqui ele está dizendo, as pessoas que chegaram lá e que estavam vendo as coisas do jeito como elas estavam, como elas estavam vendo ali, que estava tudo muito humilde, que estava tudo muito no começo, né? Que essas pessoas elas se alegrariam e elas se surpreenderiam de ver o que o Senhor faria, né? Embora às vezes a gente olhe para algumas coisas e você fala assim, isso aí não vai virar, nossa, não vai ter jeito, isso aí não vai dar certo, não. Nossa, quem te viu e quem te vê, né? Mas quando o Senhor entra no negócio, o negócio transforma, né? Você estava falando aí agora há pouco, dando testemunho do irmão que fez, né, 50 anos aí de casado, e a gente conheceu as filhas dele aí, enquanto elas adolescentes, elas congregavam na mesma igreja que a gente, ficaram muitos anos ali, depois elas se casaram e tomaram seus caminhos e foram para outros ministérios, enfim. Eu lembro que quando eu frequentava o seminário teológico, eu olhava um irmão ali,
Rapaz, tudo que era livro, que as editoras chegavam e tinha uma livraria no próprio seminário, aparentemente, né, ele tinha uma renda bacana e tal, e ele comprava tudo e tal, né? E eu, para comprar um livro, eu levava lanche, né? Às vezes tinha dificuldade com a passagem, porque teve uma época que eu fiquei desempregado, né? E teve uma época que estava começando a minha profissão, casado de novo ali e tal, ganhava muito pouquinho. E não com inveja, né? Eu não falava isso com inveja, de verdade. Mas eu falava assim, puxa vida, né? Queria eu ter essa condição, né? De poder comprar esses livros e tal. Acho bacana que o irmão está conseguindo desenvolver e tal. Mas a minha condição não é a mesma, né? Então, não dá para andar na mesma pegada. Então, eu fazia trabalhos é, com muita dificuldade, né? Porque não tinha material de pesquisa, né? Não tinha como desenvolver e tal. Enfim, né? Era muita dificuldade. E aí eu olhava e me espelhava e eu falava assim, queria eu estar nessa condição, né? Mas não no sentido de inveja, eu volto a falar aqui, né? Ah, De verdade, né? Era no sentido de falar assim, poxa, quando eu tiver uma condição, eu vou comprar os meus livros, vou montar minha biblioteca, né? E eu sempre gostei de ler, mesmo quando eu não era evangélico, mesmo quando eu não estava na igreja, eu tinha coleções de HQ quando eu era moleque, né? Tinha os livros que eu gostava de ler, enfim, sempre gostei, né? Mas a condição não me permitia. E aí, né, eu me lembro, né, que eu olhava, né, e admirava, né, não só ele, mas outras pessoas, mas com ele de forma específica, e vocês vão entender o porquê que eu estou dando testemunho dele, porque eu falei assim, puxa, queria eu estar nessa condição, né, de poder de poder comprar também, né, porque eram, porra, enciclopédias, né, livros muito bacanas e tal, né, e fala assim, puxa, queria eu ter, né, ter esse material e tal. E aí chegou no decorrer do seminário, a gente estudou junto 3 anos, né, e aí ele chegou uma hora lá, ele dando um testemunho, rapaz, nossa, ele tava com o braço engessado, tava machucado, e aí ele dando um testemunho, falou, irmãos, eu moro na Zona Leste, eu moro num conjunto habitacional, meu apartamento é bacana, tá bem para minha esposa, para meus filhos e tal, mas a vizinhança não era tão boa, né, tinha uns pessoal lá meio e tal, e aí ele tinha filhas e tal, e ele foi passar no corredor, e os bandidinhos lá, os moleques, né, meu, maconheirinhos lá, desculpa a expressão, mas era esse o termo que a gente costumava usar, né? Eles mexeram com a minha filha. Mexeram com a minha filha, falaram um desaforo, e aí eu confesso que eu não aguentei, e ele, se eu não me engano, na época eu não sei se ele era policial ou se ele era bombeiro, enfim, ele trabalhava nessa área, né? Eu não sei exatamente se ele era bombeiro ou se ele era policial militar, né? Enfim. E aí subiu o sangue, e ele foi para dentro dos caras, e aí naquele negócio e tal. E ele teve até que sair do prédio, cara. Ele teve que mudar de lugar. E ele estava dando testemunho e emocionado e chorando e tal. E ele falou: eu confesso que eu saí do espírito, o velho homem tomou conta, porque como é que o cara mexe com a minha filha e não sei o que, e barará, e tá querendo botar ordem dentro da minha casa, e tá querendo me acovardar e tal, e não sei o que. E ele dando testemunho, cara. E eu sentado, ouvindo aquele testemunho dele. E eu fiquei muito chocado, porque eu não esperava aquilo, sabe? Quando você olha assim, você fala assim, poxa, eu achei que ele tinha uma vida tão tranquila, que ele tinha uma vida tão mais na paz, assim, que tava tudo certo, né? E aí eu falei, rapaz, a gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada. A gente olha e faz um julgamento, mas na verdade, de verdade, a gente não sabe de nada. Então as pessoas, elas têm as suas lutas, elas têm as suas dificuldades, e a gente olhando de fora, a gente tem um pensamento, né? A gente acha, a gente intui. Ah, não, o irmão Jurandir é uma benção, porque o irmão Jurandir é não sei o quê, porque ele fala, não, porque ele tem o livro, porque ele faz uma citação e tal, e barará. Não, o irmão Mário, que não sei o quê, que papapá, o Fábio, não, pode ser que sim, pode ser que não, a irmã Tamires, não, você viu, e tal, não sei o quê, a irmã Ruth, pá, não sei o quê, papapá, o Caio e tantos outros, né, e que eu posso citar aqui. Só que nós, o nosso íntimo, nós olhamos assim e você fala assim, não sabe de nada, né? Porque só sabe quem passa, só sabe quem vive, né? Então, às vezes, o que a pessoa vê não corresponde necessariamente com a verdade, né? A gente quer parecer sempre bem, a gente quer
profetizar coisas boas, a gente quer falar de coisas boas, mas todos nós, à semelhança de Paulo, temos um espinho na carne, né? Todos nós, à semelhança de Paulo, temos um espinho na carne. Tem alguma coisa que nos incomoda, tem alguma coisa que nos choca, tem alguma coisa que nos desanima, tem alguma coisa que nos entristece, porque alguém já disse, e eu acredito que tem uma grande verdade, nesse mundo nós temos aflições, mas o que a gente faz, né? Como disse um irmãozinho uma vez, né? Ele transforma, né, as coisas ruins em coisas suportáveis, né? Porque senão ele teria que parar, de outra forma ele teria que desistir, ele teria que deitar e falar, miserável homem que sou aqui, pode me matar e acabou. Mas não, né? Nós prosseguimos para o alvo, pelo amor que há em Cristo Jesus. A gente prossegue, a gente avança. Com dificuldade, a gente avança. Com tristeza, a gente avança. Com luta, a gente avança. Com decepção, a gente avança. Porque nós somos chamados para avançar, né? Então, de uma forma geral, a gente está com a mão no arado ali, né? Cada um à sua maneira. Não necessariamente pastoreando, não necessariamente dirigindo uma igreja, não necessariamente fazendo algo ali. De repente, que nem você falou, o cara está com a mão no arado, ele pegou uma família, ele assumiu uma responsabilidade, ele tem um filho, ele assumiu uma responsabilidade, ele tem o trabalho, ele tem uma responsabilidade, então você tem que cumprir com aquela responsabilidade. Eu não sei qual que é o seu arado, não sei qual que é o arado da outra pessoa, mas a gente está ali tentando fazer, mas não quer dizer que nós não temos dificuldades, né? Então a gente tem sim dificuldade, a gente tem sim problema, e esses nem sempre as pessoas enxergam, esses nem sempre a gente deixa ver, a gente nem sempre transparece, né? Mas tem dia que você vai trabalhar e a pessoa tinha concordado com o valor e não te paga aquele valor. Tem dia que você vai trabalhar, a ferramenta quebra, ou você está trabalhando, a exemplo ali da irmã Ruth, né? Pelo que ela trabalha na casa das pessoas, de repente você vai fazer uma limpeza, você derruba um quadro, você derruba um vaso, você derruba alguma coisa, você tem que explicar para a pessoa por que quebrou, né? E a gente já teve experiência assim de você trabalhar numa empresa e o camarada ele vai consertar a máquina e foi lá para tirar um defeito, ele foi lá para fazer um serviço. Na hora que o camarada começou a fazer aquele serviço, estourou um outro. E aí o camarada que contratou falou assim: "Ah, mas eu contratei vocês para fazer isso aqui, não contratei vocês para quebrar aquilo lá". Mas não era a intenção quebrar aquilo lá. Mas às vezes acontece, você tem que arcar com prejuízo, então você achou que ia ganhar e você perdeu. Então, na nossa vida, coisas acontecem, né? Sim. E às vezes nós não deixamos transparecer. Só que por dentro nós estamos ali chorando, né? Por dentro a gente está ali arrebentado, né? E as pessoas olham para a gente e só vê aquilo que a gente mostra, né? E aí o julgamento ele pode ser comprometido por essa visão limitada, né? Então aqui no versículo 10 de Zacarias, ele diz: pois quem despreza o dia dos humildes, os começos, né, ali, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que estão percorrendo toda a terra. Então eu perguntei ao anjo: o que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E acrescentei uma segunda pergunta: o que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado? Ele me respondeu: você não sabe o que é isso? Eu respondi: não, né? Esse ano já tá querendo me irritar, né? Falei. Eu tô perguntando porque eu não sei, né? Eu falei: não sei, né? Não, meu senhor, não sei. Então ele disse: são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor na terra, que representariam então Zorobabel e o próprio Josué, como a gente já foi, já deu testemunho e já falou. Então tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe explicar, tem coisas que acontecem no nosso meio que a gente não consegue determinar o porquê, não sei dizer por que eu estou passando, né? E às vezes alguém me pergunta, ele fala assim: mas por que disso? Eu não sei. Eu estou igual o Zacarias aqui, né? Não sei, não tem vergonha, não tem problema de dizer, não sei, né? Tem coisas que acontecem que você fala assim: puxa vida, a pessoa está orando, a pessoa está jejuando, a pessoa está consagrando e tal, e por quê? Eu não tenho todas as respostas, eu sei o que o Senhor, pela sua palavra, ele nos revela, eu sei alguma coisa que ele pode nos trazer pela sua infinita misericórdia, mas a gente não tem todas as respostas, né? Tem coisas que só o tempo vai revelar, ou o Senhor no tempo que ele determinar ali para que as coisas sejam esclarecidas. Agora, fato é, né, que aquilo que a gente olha
é só uma parcela do que é de verdade. O que eu posso imaginar do seu testemunho aí, né? E eu estava até me lembrando, diz que o milagre acontece no ouvido de quem ouve, e o milagre acontece através dos olhos de quem vê. Então, às vezes, você está ouvindo uma música, pode ser um rap, pode ser um samba, pode ser uma MPB, você está ouvindo uma música que está tocando no rádio ali. Se você estiver sintonizado em Cristo, se você estiver sensibilizado, uma parte daquela letra pode falar com você, como se você estivesse lendo uns salmos. Aí a Verdade. pessoa fala, eu não acredito nisso. Fala, tá bom, tem todo o direito de não acreditar, e eu não estou aqui para fazer ninguém acreditar em nada. O que eu estou falando é que Deus, ele fala conosco, né? Sim, E se sim, você escuta, dependendo do momento que você está vivendo, do jeito que você está, onde você está, ele pode, ele pode usar o que ele quiser. Ele usa um quadro, ele usa uma música, ele usa uma situação, ele usa um comentário que alguém faz em algum lugar. Não, o cara tá com um copo de pinga na mão, né? Eu ouvi esse exemplo uma vez, gostei muito e eu uso ele também, né? O camarada tá sentado num bar com um copo de pinga na mão. Ele tá sentado lá. Aí o irmãozinho passa do lado de fora, de braço dado com a esposa dele, com a Bíblia, olha lá e julga o cara que tá lá no bar, sentado com um copo de pinga na mão. E fala assim: olha lá, aquele lá, em vez de buscar Deus, tá lá. E aquele tá com a cabeça dobrada assim no balcão e ele fala assim: Senhor, me ajuda, Senhor, o que que tá acontecendo comigo? Porque aqui no Brasil, de uma forma geral, todos nós tivemos algum ensino religioso, principalmente no catolicismo. A pessoa pode não estar na igreja, pode não estar na prática, mas ela tem lá a devoção dela, né? Não é sim, igual a de quem frequenta, mas ela tem a devoção dela. E ela tá ali de cabeça dobrada ali pedindo, né? Com um copo de pinga sim, na mão e tudo. E Deus ouve a oração dela, e Deus opera no coração dela, e Deus pode fazer uma transformação dela, e a pessoa que está do lado de fora está muito longe de saber quem é o Senhor. Então nós temos que tomar cuidado com certas coisas. A gente tem que, né, dar um tempo. E você que trabalha em casa de recuperação, você sabe disso melhor do que qualquer um, né? Quem sei. trabalha no meio de pessoas que estão em uma situação de dependência, né? Você fala assim, cara, eu aprendo muito quando eu venho aqui. Talvez eu aprenda mais do que eu ensine, né? De repente, o que faz a gente fazer determinados trabalhos é o quanto aquilo transforma a nós mesmos, né? Você fala, eu acho que eu faço, aquelas pessoas me fazem mais bem do que eu faço para elas mesmas. Às vezes a gente tem esse discernimento, né? A gente tem esse conhecimento, né? Você fala assim, é, eu não sou tudo isso. As pessoas, elas têm, né? Você estava falando de alguns escândalos, de algumas coisas que têm acontecido no meio evangélico, né? Evangélico? E eu não É, estou aqui para falar dos outros lá, né? Não estou aqui para falar desses outros aí, que eu nem sim. conheço, né? Mas eu acho que quando a pessoa ela senta na cadeira para fazer uma autoanálise, de repente falta essa situação da pessoa pensa assim, eu não sou tudo isso. Porque pelo testemunho, pelo que a gente vê de pregação, pelo a gente vê brigando com o mundo inteiro, né? E de belicoso e tal, e fala e se arvora de algumas coisas, você fala, rapaz, né? Mas será que é tudo isso mesmo? Né? Então, falta uma autocrítica, às vezes, nossa, de falar assim, na boa, eu não sou tudo isso. Na boa, eu preciso me dedicar mais, eu preciso consagrar mais, eu preciso ouvir mais a voz do Espírito Santo. E eu lembro que eu tive uma fase na minha vida, né, na minha juventude ali, já era casado, porque eu casei muito novo, né? Casei com 20 anos. Mas em que eu estava parado assim, refletindo sobre algumas coisas, né? Esperando, e eu ouvi uma música chamada Manhãs de Setembro. Ela é uma música cantada pela. Como é o nome daquela cantora, meu Deus? É Vanusa, Vanusa. né? Vanusa. Aí o cara fala, a música do mundo, como que a pessoa pode falar um negócio desse? Ah, tá, cara, pode me crucificar do jeito que você quiser, pode falar o que você quiser. Mas eu tava sentado, e aí começou a tocar essa música ali em algum lugar, e eu. Parece que cada letra daquela música era uma resposta à É, indagação que eu tava fazendo, entendeu? E aí eu sim, peguei e falei assim, como assim, cara? Como assim, né? Então, não sei vocês, né? Mas eu acredito de verdade que quando você está sintonizado
no Senhor, quando você está orando ali em espírito, quando você está alguma coisa você vai ouvir, o pessoal fala assim, ah, a bagulho é do mundo. Cara, vocabulário é vocabulário, querido. Palavra é palavra. Agora, aquilo entra no seu coração, pode falar de uma forma. A pessoa, quando ela compôs, ela não estava pensando naquilo, nem sei no que ela estava pensando que ela compôs, mas o milagre opera no meu ouvido, o milagre opera na sua vida, opera na sua boca, no seu coração. É como você recebe aquilo naquele momento. E Deus, ele confunde as coisas, entendeu? Então, eu creio firmemente nisso, né? Então, que nós possamos estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, que nós possamos estar sensíveis aí à natureza. Eu acredito, né, que você está passando por uma fase bastante sensível, né? E quando eu ouço você falar, por exemplo, putz, eu vi a água ali, eu estava lavando o meu rosto, eu comecei a olhar o sol e tal. Falei, se a gente não está numa fase sensível, você não presta atenção nessas coisas. Você faz no automático, você não tá nem aí com a água, ou com o sol, ou com a lua, ou com o que for. Entendeu? Você sai de casa ali, mal se despede da mulher, mal olha para os filhos e sai chutando o cachorro. Agora, se você tá sensível, entendeu? Você tá numa rotação diferente, né? Parece aqueles filmes em que tudo passa em câmera lenta, né? É, Tudo, tudo passa de uma forma. Então, eu acredito, né, que a gente deve olhar as coisas do Senhor, né? E aqui falando do livro de Zacarias, Deus o levou para ter uma visão, para que ele pudesse falar então para Josué, para que ele pudesse falar ali para Zorobabel. O livro é de Zacarias, é ele que era a pessoa que estava sendo ali usada por Deus para entregar uma mensagem, mas quem fazia a obra era outro. A obra estava sendo feita por outros. Então, o ponto central ali, né, era Zorobabel e era Josué. Eles é que estavam com a responsabilidade de levantar o povo, de botar a espada, de guiar, de carregar as pedras. Zacarias, ele era o homem de Deus que tinha intimidade com Deus e que ia levar uma palavra de alento, né? Então, às vezes, não é nós, né? Não somos nós que faremos. Nós somos um instrumento de Deus para levar uma palavra de alento, um instrumento de Deus para levar uma palavra de vitória, para levar uma direção, né? Mas não somos nós o centro do negócio, né? E às não, vezes, algumas situações, a gente vê que alguns irmãos, né? Eles querem ser o centro do negócio, né? Ele quer ser o centro da não, atenção, ele quer ser, né? Ele está no lugar de Deus, ele está no lugar de quem vai realizar, ele está no lugar, né? Não, se você fizer desse jeito, eu estou com você. Se você fizer de outro jeito, eu não estou com você. Se você for por esse caminho, eu estou com você. Se você fizer por esse caminho, eu não estou com você. É um tô e não tô, sabe? É um vai e não vai. Aí você fala assim, cara, menos, né? Menos. Eu sou servo, eu tô aqui para servir, então, né? Não sou o perfeitão do rolê, também não sou o pior, mas eu sei que eu tenho as minhas limitações, as minhas dificuldades, e como disse alguém, né? Ai de mim, Senhor, que eu sou um pecador, né? Não foi isso que o homem estava orando na igreja lá e ele estava de cabeça baixa lá e ele só orava e ele não queria nem erguer a cabeça e o pessoal julgando o homem, ele falava assim: Ai, Senhor, ai de mim que sou um pecador, ai de mim que sou um é, pecador, né? é, Não é isso? Então, quem olha de fora não sabe de nada, não. não sabe de nada, né? Eu, Então é isso que eu quero deixar aqui e que agradeço a eu achei oportunidade aqui, no nome de Jesus e devolvo a palavra para você aí, Mário, e para as meninas, caso elas queiram falar alguma coisa, né? eu achei aqui o versículo que eu queria ler. Em Ruth, capítulo 1, versículo 8, que fala que Noemi fala com as duas noras dela. Ide e voltai, cada um, cada uma à sua casa, a casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de beneficência, de benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê e acheis descanso cada uma em casa do seu marido. E beijando-as, ela
levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhas para que vos fosse por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora. Já muito velhas sou para ter marido, e ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que ainda esta noite tivesse marido, eu ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis por eles, nem tomardes marido. Então, filhas minhas, que mais amargo não é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarrega contra mim, se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo, e os seus deuses volta a tu também, após tua cunhada. E disse Ruth: não me instes para que te deixe, e me afaste de eu pé de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Faça-me assim o Senhor. E outro tanto, e se outra coisa, se não seja a morte me separar de ti. Então, você vê que Noemi, Ruth, pediu para que elas fossem embora para a casa da família delas, que elas voltassem, né? Porque ele não tinha mais o que fazer por elas. Uma voltou, mas a outra ficou. E onde ela fosse, ela ia também. Se ela morresse, onde ela morresse, ela morreria também. Quer dizer, são coisas, varão, que passam na vida da gente, cara, que a gente não consegue. Na hora a gente não tem resposta. Mas Deus está observando todas as coisas. Por isso, amado, que nós temos que ser grato a Deus em tudo. Grato. Ser grato a Deus em tudo. Porque Deus sabe do que vai acontecer lá na frente. A gente não sabe. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, quando você estava falando, Jurandir, só de você levantar de manhã cedo, cara. Que nem você falou hoje que as nossas manhãs aqui estão muito escuras. A gente, Uhum. a gente não olhar direito, a gente não olhar o relógio, a gente perde a hora. Nós temos um compromisso aqui com esse devocional. Nós temos um compromisso com Deus. De ler a palavra, estudar, repassar. Está sendo gravado isso aqui. Nosso querido irmão Fábio, ele vai separar. Quer dizer, é um trabalho a ser feito. É o evangelho sendo pregado. É a palavra de Deus sendo disciplinada. E eu levantei de manhã cedo, aquele compromisso que eu tinha com Deus. E eu vi Deus naquela água, cara, quando eu fui lavar meu rosto. Uma coisa simples que você mesmo falou, ninguém repara nisso. Mas olha que coisa maravilhosa, mano. Você poder abrir a torneira da sua casa, pegar aquela água limpa e lavar seu rosto, lavar seu corpo. Ah, e as pessoas nem não estão nem aí, né, cara? Mas eu peguei a água assim e eu vi Deus naquela água, limpa. Como eu vi Deus também, depois da água suja. E aí? Dá para você entender? E depois eu saí lá fora, eu vi o sol brilhar, me aquecer naquele frio. Eu vi Deus no ar que eu respiro. Que hoje eu não estou mais usando a bombinha, sabe, Jurandir? Mas uns dias atrás eu estava. Eu estava usando a bombinha 3, 4 vezes, 5 vezes por dia, cara, para respirar.
E graças a Deus, hoje eu não estou usando mais a bombinha. Glória a Deus, amém. Estou me sentindo melhor, cara. Sabe, estou saindo lá fora e voltando, uma boa. Falei com a minha esposa, bem, eu estou melhor, eu melhorei. São coisas, meu amigo, que a gente não sabe, tá? Eu tenho a dizer amém. Que Deus abençoe vocês, dê mais sabedoria, né? Cada dia mais, para poder estar explicando a palavra, né? Que às vezes é um pouco difícil, né? Então, só Deus, né? Que Ele pode nos dar sabedoria e a palavra diz que quem pede recebe, né? Então, eu tenho que pedir também um pouquinho mais para que Deus venha, né? Dar mais sabedoria, para que a gente esteja assim explicando também a palavra. Amém. Amém, Tamires. Deus te abençoe, filha. Você é cheia do Amém. Espírito Santo, viu? Você é cheia do Espírito. Amém. Deus te Glória a Deus. usa. Na hora certa, Deus te usa. Amém. Meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de podermos estar aqui reunidos em Teu nome, falar dos Teus feitos, Senhor, e observar e comer a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, é vida. Tua palavra me dá alento, me dá alegria, me dá esperança. Apaga as minhas transgressões. A tua palavra, Senhor, me dá ânimo, me dá incentivo, dá força para continuar, Senhor, existindo, a continuar persistindo, para continuar, Senhor, com uma luta que eu não sei aos meus olhos quando vai parar. Mas eu creio, Senhor, que a tua palavra me diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E que Ele deu sua vida por amor de mim, por amor dos meus, e por amor de todos aqueles que recebem a palavra e vivem ela. Obrigado, Senhor, por cada um que participa desse devocional. Que este dia seja um dia, Pai, de renovação, que seja um dia de perdão, que seja um dia de reconhecimento dos nossos erros, das nossas faltas, das nossas iniquidades. Que o Senhor possa, Senhor, nos abraçar, Senhor. E o Senhor nos abraça, Pai, quando nós queremos. Porque às vezes a gente não sente, não vê, mas a gente pode sentir, Senhor, que o Senhor nos abraçou, que o Senhor nos amparou, que o Senhor nos guiou, que o Senhor tomou a direção das nossas vidas. Porque tudo vem do Senhor. E eu percebo, Pai, em todas as coisas, a sua existência. Tu és um Deus grande, tão grande, que às vezes não conseguimos enxergar. Mas tão pequenininho que pode entrar no coração de cada um de nós e nos transformar. E a tua palavra diz, se nós tivermos a fé, o tamanho de um grão de mostarda, nós diremos a este monte, transporta-te daqui. E essa fé, Senhor, é que eu quero ter para poder transformar, Senhor. Abençoa minhas famílias, Senhor, meus filhos, todos eles, ó Pai. Eu os amo igualmente, Senhor. E eu quero, Senhor, que o Senhor derrame sobre eles a tua graça. Que o Senhor esteja cobrindo eles com o teu sangue, Pai. Porque eu sei, Senhor, que eles, Pai, também desejam a Ti, Senhor. Visita, Pai, a Diane lá, Senhor, em Portugal. Abre uma porta de emprego para ela, Senhor. Ela possa, Senhor, encontrar ali
aquilo que ela deseja, Senhor. Abençoa o James lá, Pai, na Austrália. Abençoa ela, filho. Abençoa sua esposa. Abençoa suas filhas, ó Pai. A Manuela e a pequena Beatriz. Abençoa também a Rosalina. Abençoa o Daniel. Abençoa o Douglas, Pai. A Dani. E os meus netos, Pai. O Felipe e o Pedro. Abençoa, Senhor. A Débora, o Carlinhos. Abençoa, Senhor. O Bruno. E agora o Caleb. A Beatriz, o Eduardo, a Rebeca. Abençoa a Jéssica, Senhor. Meu Pai. Abençoa a Jéssica. Abençoa ela mais do que as outras, Pai. Pois vive em conflito, Senhor. Visita, Pai, a Isabelinha, Senhor. E estou com tanta saudade dela, Senhor. Visita ela, papai. Protege, guarda, livra ela, Senhor. Oro também pelo Nicolas, o Richard e a Vitória. Senhor. Pela graça, Senhor. E pela minha bisneta, a Maitê, Senhor. Que ainda não a vi, mas o Senhor vai preparar o momento, Pai. Em nome de Jesus que eu oro pela vida do Jurandir, suas filhas, seu filho, seus pais, pela Ruth, sua família, suas filhas, pelo seu ex, Senhor, e ele venha, Senhor, ser um homem mais compreensivo para ela, Senhor. Eu não esqueci, Senhor. Eu sei, Senhor, que um dia vai chegar o momento em que ele vai reconhecê-la como a mãe dos seus filhos. Oro pela Tamires, Pai, que ela possa ser mais abençoada ainda do que já é, Pai. Ela vive em paz com a sua filha, no seu convívio com a sua mãe, com o seu noivo, no seu trabalho, Senhor. Abençoa lá o comércio dela, Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa a igreja em que ela congrega, Senhor, os irmãos que ali estão. Oro também pelo Fábio, sua esposa, sua família, seus pais que estão com ele agora, Senhor. Que eles possam descobrir, Senhor, a tua presença. Também vão, Senhor. O Senhor escolheu o Fábio, Pai, porque o Senhor tem um propósito na vida dele e da família dele. Abençoa ele. Abençoa a dona Marinete, a dona Lucinha e todos os participantes desse devocional, Pai. Nesta segunda-feira, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Abençoa o Lucas também, Senhor. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.